Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vou falar de potenciação de números racionais. A primeira potenciação que eu vou falar com vocês é a de frações. Primeiro eu quero explicar por que eu botei o parênteses nessa fração. Porque se eu não colocar o parênteses, apenas o número de cima será elevado ao quadrado. Como eu quero que o numerador e denominador sejam elevados ao quadrado, eu trabalho com parênteses. É como se fosse um grande abraço. Então, o que eu quero aqui é exatamente isso que eu acabei de falar. Que o numerador, no caso 4, seja elevado ao quadrado e o denominador 3 também seja elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a conta? 4 ao quadrado, aqui ó, no rascunho para lembrar, é 4 vezes 4, 16. Então, aqui 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui na minha fração será 9. Vamos para o de baixo? Aqui também vou elevar ao cubo o numerador e o denominador. Vamos lembrar como é que é o 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, resultado aqui de cima, 8. E 3 ao cubo seria 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui embaixo no numerador, 27. A segunda potenciação que eu quero falar com vocês é de números decimais. A gente vai fazer assim. A gente vai ler o número sem a vírgula. Na letra A, sem vírgula, eu leio o número 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Então, eu vou contar o número de casas decimais e vou multiplicar pelo expoente. Se o expoente for 2, eu vou multiplicar por 2. Então, 0,7 tem apenas uma casa decimal. 1 vezes 2, então no resultado eu tenho que ter duas casas decimais. Então, vamos contar de trás para frente duas casas. 1, 2, boto a vírgula e o 0 na frente. No de baixo, se eu ler sem vírgula, eu vou ler apenas 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 0,3 só tem uma casa decimal. 1 vezes 2, 2. Então, no resultado, eu tenho que ter duas casas decimais. Vou contar 1. Como não tem mais número, eu acrescento um 0. Boto a vírgula, para ficar apenas duas casas, e o 0 na frente. Vamos ler a letra C sem vírgula? Eu vou ler apenas 12. 12 vezes 12, 144. 1,2 tem apenas uma casa decimal. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou contar de trás para frente duas casas. 1, 2, então a vírgula vem para cá. Aqui embaixo, lendo sem vírgula, eu tenho 12 ao quadrado, 144. Só que 0,12, eu tenho duas casas decimais. 2 vezes 2, 4. Então, no resultado, eu tenho que ter 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3... acrescento o 0, 4, bota a vírgula e o 0 na frente. Lendo a letra E sem vírgula, eu leio 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Eu tenho aqui no 0,007 três casas decimais. 3 vezes 2, 6. Então, no resultado, eu tenho que ter 6 casas decimais. Então, vou lá no 49 e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... vírgula e o 0 na frente. Letra F. Agora eu vou elevar ao cubo. Então, sem vírgula, eu vou ler 2. 2 ao cubo, vou colocar aqui do lado para lembrar. É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, 2 ao cubo é 8. 0,2, eu tenho uma casa decimal. Como o expoente é 3, vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Então, o resultado terá 3 casas decimais, contando com 8. 1, 2, 3, bota a vírgula e o 0 na frente. A letra G, vou ler sem vírgula, é o número 1. 1 ao cubo, vou colocar aqui do lado, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 ao cubo é 1. 0,1. Só tem uma casa decimal. 1 vezes 3, 3. Então, aqui no resultado, eu terei que ver 3 casas decimais, contando com 1, 2, 3, bota a vírgula e o 0 na frente. Letra H.
1 ao cubo, nós já vimos que 1 ao cubo dá 1. Então, vamos botar lá 1. Agora, eu tenho no 0,01 duas casas decimais. 2 vezes 3, 6. Então, no resultado, eu terei 6 casas decimais. Vou colocar todas. Vamos conferir? Eu tenho que ter, depois da vírgula, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na letra I, lendo sem a vírgula, eu tenho 3. 3 é o cubo. Vamos lembrar aqui do lado. É 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 é o cubo, 27. 0,03 tem duas casas decimais. 2 vezes 3, 6. Então, no resultado, eu tenho que ver 6 casas decimais. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou elevar a quarta potência. Então, vamos ler sem vírgula. Eu leio o 2. 2 à quarta seria, no meu rascunho, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 à quarta é 16. 0,2 eu tenho uma casa decimal. 1 vezes 4, 4. Então, no resultado, eu tenho que ter 4 casas decimais. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.